Começar o nosso culto na casa do Senhor. É culto de louvor e adoração dirigido pelo Ministério dos Homens e culto de louvor e adoração dirigido pelo Ministério dos Homens. Vamos estar orando. Sim, evangelismos e missões. Oh, glória, glória a Deus. O pastor está trabalhando demais e eu estou aqui ficando zoado. Mas vamos dar início na paz do Senhor. Soberano eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço por estarmos aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, Senhor, e engrandecer o teu santo nome, Pai, porque tu és merecedor, Pai, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, eu quero te pedir para agradecer a cada um que se dispuser a sair do seu lado para aqui estar, Senhor, e apressar os passos daqueles que ainda não por aqui chegaram, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que derrame da sua bênção, da sua misericórdia sobre esse tempo que nós estamos passando, Senhor, que está sendo cada dia mais difícil, Senhor, mas nós cremos na tua palavra, Senhor, que tudo isso um dia passará, Pai, e um dia estaremos, Senhor, da tua mesa fazendo parte, Senhor, daquela ceia, Senhor, que tu tens nos ensinado, Senhor, que se conseguirmos prosseguirmos e confiarmos em ti, conseguiremos chegar lá, Senhor, que nós permaneceremos sempre na tua direção, nos teus caminhos, nos teus ensinamentos, Senhor, para que por nossos esforços, Senhor, nós conseguiremos chegar, Senhor. Sabemos que os dias são maus, Pai, e as batalhas são árduas, mas temos que ter no coração o desejo, Senhor, de um dia estar na glória mais ti, Senhor. É isso que eu te peço, já te agradeço em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Peço para os irmãos abrir suas Bíblias em Mateus 24, a partir do versículo 14. Mateus 24, 14. Era quando Jesus estava reunido com os seus discípulos no Jardim das Oliveiras e passando o conhecimento dele para os seus discípulos. Então vou ler aqui o 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Aí eu quero que os irmãos abram lá em Marcos, fazendo por favor. Marcos 16, 16. Estamos falando de evangelismos e missões. Isso, 16, 16. Que quando Jesus estava ali com seus discípulos, ele estava deixando ali missão para que eles, os discípulos, saíssem para levar a sua palavra a todo canto do mundo. Então nós vamos ver aqui o 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais
que acompanhavam. Nos dias de hoje, esta palavra em nossos corações e nossas vidas está reinando até os dias de hoje com a gente. Porque aquilo que foi dito no Jardim das Oliveiras para que fizesse os discípulos a sua vontade em levar a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo, até hoje, pelas igrejas que somos nós, são cumpridas. E, meus irmãos, até o final dos tempos, assim disse ele quando viesse, que seriam salvo aqueles que foram batizados e creram na sua palavra. E é por isso que nós que cremos na sua palavra, e mesmo nas dificuldades que existem em todo o tempo, estamos tentando cada dia melhorar mais na caminhada e levar a palavra. É por isso que nós ainda estamos aqui, porque se não fosse assim, não teria mais ninguém nessa terra. Porque os ímpios ainda hoje existem e não deixaria, assim como está acontecendo em todo o mundo hoje, que até no Brasil nós estamos vendo todo dia que eles não querem tirar dos evangélicos os seus templos. A gente vê, não só aqui no Brasil, porque no mundo todo a gente está vendo isso acontecer. E foi por essa razão que nós, hoje, os crentes, tem aqueles que ainda estão na caminhada, segurado e acreditado no nosso Deus, e prevalecendo sempre para fazer aquilo que o nosso Deus nos ordenou. Crer e acreditar na sua palavra, porque o dia está próximo do fim, que ainda não é o fim. A gente vê guerras e rumores de guerra e dores, mas ainda não é o fim. E nós que somos crentes temos também que acreditar e crer que nós estamos libertos pela palavra, pelo cumprimento da palavra, se assim a gente continuar crendo e acreditando no nosso Deus e nas suas promessas. Os desviados são desviados do templo, em muitos casos, não de Deus. Porque a gente vê ainda por aí muitos desviados do templo, mas são pessoas que a gente conversando ainda, a gente vê que eles ainda têm um Deus. Por uma razão ou por outra, a gente não pode ser advogado de ninguém, só Jesus, mas ainda tem muita gente que saiu do templo e ainda está orando por tudo isso que está acontecendo, mesmo fora do templo. Mas é bom que nós sejamos sempre um crente que acredite no Senhor, tenha fé, tenha perseverança, não desista no caminho, mas acredite no que Deus nos ensinou. Acreditar, ter fé e confiar nele, porque ele é conosco. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te agradeço, Senhor, por estas palavras que colocaste no meu coração, Senhor, que nós sejamos, Senhor, aquele povo, Senhor, que tu instruísse no Jardim das Oliveiras, que nós, Senhor, tenhamos no coração o desejo de dar continuidade sempre, mesmo, Senhor, que diante de tantas tribulações que estamos passando e o que nós ainda teremos que passar, Senhor, mas que nós sejamos perseverantes na tua palavra, nos teus ensinamentos, Senhor, porque os evangelistas nunca desistiram, Senhor.
mesmo nas dificuldades que tiveram no passado, mas ficaram, Senhor, até o fim, Senhor. E todos eles, Senhor, foram salvos e abençoados por Ti, Senhor. E assim sejamos também, Senhor, sempre perseverante e acreditar sempre, ter a fé em nossos corações, que dias melhores virão, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta palavra. E eu quero agora já adiantar aqui, convidar a nossa irmã Laísa, que ela está com a oportunidade hoje, na casa do Senhor. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Às vezes nós andamos ansiosos, né, preocupados, mas o Senhor nessa noite diz para que você entregue tudo nas mãos do Senhor e descanse nele, porque Ele cuida de tudo, amém? Chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembra de onde você veio, aonde que você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que
vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Receba essa palavra no seu coração nessa noite. Não chore, porque quem cuida de você não dorme. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu Amém, glória a Deus. Louvor muito bonito mesmo. Porque o Senhor está falando através desse louvor, né? Que a gente tem que descansar o coração. Não chorar, porque Ele está no controle de tudo, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo. Mas a gente tem que entregar nas mãos dEle. E descansa. A palavra nos diz isso. Entrega nas mãos do nosso Deus, que é Ele que resolve todos os nossos problemas. E tudo que tem de problema no mundo, é Ele que está na situação. Ele tem o controle de tudo. Ele sabe o dia, a hora e o momento certo dele chegar e colocar a mão dele e botar tudo nos seus devidos lugar. Amém? Agora vou estar convidando a nossa irmã Paula e o diácono para estar recolhendo o dízimo e as ofertas da casa do Senhor. Graça e paz a todos os irmãos. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes, com teu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. Vaso de alabastro, quero lhe oferecer.
seu sangue remidor, me ajude a ser fiel. Eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor, pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro, quero lhe oferecer. Teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber, porque tu és santo, santo, pra te adorar, Senhor, de todo meu coração, te dar o meu louvor, pois tu és digno. Quero me prostrar, Senhor, me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro recebe. Quero lhe oferecer. Eu me humilho aos teus pés, Senhor, porque santo tu és. Vem meu louvor receber. Deus, aleluia, que a gente venha ser como esse vaso de alabastro, venha se derramar aos pés do Senhor todos os dias e horas das nossas vidas. E adiantando aqui a oportunidade, né, que foi me dada, também quero agradecer a Deus, né, por nós ter conseguido já, né, estar com o nosso carro novamente para a honra e glória do Senhor Jesus. E aquilo que a gente temia que iria fazer, o Senhor não permitiu que nós fizéssemos, e sim que foi feito por eles lá, né? Que a gente temia do para-brisa, né? Que já era trincado, e até então mandaram até a foto mostrando que quando foi feito o seguro, já estava trincado, e Luciano teria que pagar. Mas aí, quando foi ontem, para a honra e glória do Senhor Jesus, o Senhor não permitiu. E quando ele chegou lá que viu, né, ficou maravilhado. E veio até melhor do que o que tinha, né? Graças a Deus. E é assim que Deus faz. Ele faz melhor do que o que a gente pede, do que o que a gente quer. Então, hoje eu estou aqui, né, em posse de vitória, juntamente com meu esposo, para agradecer a Deus, né? E pelo grande livramento, né, que o Senhor nos deu naquele dia, a nós todos. E estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E dizer a você também que está em casa, se você tem algo no seu coração que você almeja, creia que o Senhor ele vai fazer muito mais daquilo que você pensa e espera. Deus ele faz o melhor na minha e na sua vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, né? Esse é o nosso Deus, amém? Vamos orar ao Senhor e consagrar nossos dízimos e ofertas a Ele nesta noite. Santo e eterno Deus, aqui na Tua presença nos colocamos, Senhor, Te damos graças, Pai, por tudo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este dia que o Senhor nos concedeu, por estarmos aqui reunidos como igreja, Deus, junto nesta comunhão, Deus. E neste momento especial do culto, Deus, onde podemos trazer ao Teu altar, Senhor, nossos dízimos e ofertas para serem consagrados a Ti, Pai. Nós assim consagramos a Ti nesta noite, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Oh, glória. Temos que agradecer sempre ao nosso Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Mesmo que seja uma simples coisinha, mas você vê que Ele agiu ali. Você vê que Deus agiu. Porque nas situações mais difíceis que você pensa que vai dar errado, às vezes acontece errado, para que mais na frente dá certo. E eu acredito muito nisso, irmã. Eu acredito muito, muito, muito. É por isso que eu não me abalo, não, irmã. Com essas
Muitas coisas que acontecem, eu digo, olha, calma, tem calma, tem calma. Poxa, a gente crê ou não crê na palavra? Então tem que descansar o coração, não importa o problema que seja, mas você tem que ficar na sua posição, que é acreditar no Senhor, que Ele vai fazer coisas bem melhor do que aquela que tu imagina na tua vida. E é assim que tem que ser a nossa vida. A gente sempre esperar até pelo que a gente não imagina que vai acontecer, porque Deus faz assim. Deus não faz nada pelo meio, Ele faz completo. E a gente tem que acreditar que é assim. Que foi o caso que ela falou. Que o rapaz chegou para mim e disse, não vai ter jeito. Mas eu fiquei calado e digo, Jesus. Aí eu, na situação que hoje a gente tem dificuldade, né, no dia a dia, eu disse, Senhor, eu não tenho nem condições hoje de botar um para-brisa, esse carro vai ficar parado, porque eu não vou poder andar com ele, para-brisa estourado. Mas eu fui para lá, crendo que quando chegasse lá, tinha que ter a solução do problema. O rapaz me chamou e disse, vai olhar o carro. Quando eu olhei, a primeira coisa que eu fui olhar foi o para-brisa. Eu fiquei caladinho, digo, foi o Senhor que agiu nesse momento aí, porque eu ia pagar. Mas é assim que Ele faz. É assim que Deus faz. E é assim, quando acontecer algo de ruim na sua vida, em nossas vidas, entrega na mão de Deus e aguarda, não vá se estressar, porque vai ser pior. Entregue na mão de Deus e deixe que Ele resolve todos os problemas de nossas vidas, e Ele resolve da melhor maneira possível. Meu carro está parecendo um carro zero, glória, eu agradeço ao Senhor, mesmo sem nada eu merecer, porque eu não mereço nada que vem de Deus, mas Deus é poderoso, Deus é amor, Deus é tudo em nossas vidas, e quando Ele faz bem feito. Glória, eu agradeço a Deus sempre eu agradeço a Deus, todos os momentos, em todo canto. Eu vou estar convidando agora, na oportunidade do Ministério de Louvor e Eclésia. Glória a Deus, queremos cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Estamos felizes por estar na casa do Senhor, podendo adorar o nome do Senhor, o nome dEle neste lugar, porque Ele é digno de todo louvor e adoração. E hoje é um dia para agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Esses dias, esse sábado e domingo eu estava trabalhando, e eu queria também agradecer ao Senhor pelo grande livramento que Ele me deu ontem, né, porque o trabalho que eu exerço ali na Compes é um trabalho perigoso, né, que eu trabalho nessas tubulações de alta pressão, e ontem eu executando o serviço lá, até com uma equipe bem experiente que veio ali de Recife, e eu trabalho descendo uma haste de bronze dentro dessas tubulações de alta pressão, e quando eu desci, né, o momento ali que a haste desceu, a pressão estava mais ou menos de 100 MCA, isso quer dizer que ela sobe até 100 metros de altura a água, então é muita pressão. Então quando eu desci, que soltei lá, num momento muito rápido, a haste ela subiu de vez e voou, né? Saiu de lá do local e a água subiu muito alto, né? Os irmãos já tiveram a oportunidade de ver nessas tubulações de alta pressão, que quando ela estoura alguma coisa, mata até pessoas, né? E se batesse, se a haste batesse em mim, não sei nem se eu estaria aqui para contar a história. Então, estava eu e a equipe, um colega meu, eu estava diretamente executando o serviço, e o outro colega meu estava do lado de fora, e ele disse que só sentia um vento passando próximo da cabeça dele, e foi justamente a haste que ela voou, né? Ela voou e caiu bem próximo da gente assim. Então, ela poderia ter batido logo em mim, né? Mas, graças a Deus, ela só fez subir e caiu do nosso lado. Mas Deus é fiel, que não deixou nenhum mal acontecer, e grande foi o livramento da parte do Senhor. Mas Deus, Ele é bom em todo o tempo. Amém? Vamos continuar adorando o Senhor neste lugar, porque Ele está aqui, e é importante nós, a cada dia, estar adorando ao Senhor. E este louvor tem por título Maravilhado, e nós ficamos maravilhados por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas.
cada livramento, cada bênção aqui contada neste lugar. E tudo isso, irmãos, é porque nós servimos a um Deus que cuida. Ele é um Deus que cuida de perto. Ele cuida nos mínimos detalhes, nas mínimas coisas. E Ele vai nos levando de acordo com a sua vontade. E nós ficamos maravilhados por tudo que Ele faz. Então vamos agradecer a Ele. Vamos adorar a Ele. Amém? No trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestidos de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Para sempre governarás. Glória a Deus. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és totalmente amável, tesouro desejável que eu procuro. Tu és um fogo apaixonado, eu sou do meu amado. Aleluia. Você é Tu Deus. és meu. Aleluia. Pra sempre governarás. Teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, Aleluia. quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Vamos declarar nessa noite, vamos derramar o nosso louvor sobre o Senhor Jesus, entregar Aleluia. toda a nossa adoração a Ele, amém? Aleluias. Derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor sobre ti, derramo o meu louvor sobre ti, derramo o meu amor.
muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra um vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Oh Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por nós, Senhor. Nós verdadeiramente ficamos maravilhados, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Santo, santo é o nome do Senhor, Jesus. Aleluia, vamos continuar adorando ao Senhor. E são muitas vozes que tem aí neste mundo. São muitas vozes que muitas vezes estamos escutando. Mas quais será que nós temos parado para ouvir a voz do Senhor? Às vezes nós estamos tão atribulados que nós começamos a ver tantas coisas e ouvir tantas coisas. Deixa subir ao nosso coração e nos atribula, nos ficamos preocupados, assim como Jesus quando veio andando ali sobre as águas e os discípulos estavam numa grande tempestade a ponto de, quando eles olharam, eles acharam que Jesus era um fantasma. E às vezes nós ficamos desta forma. Nós estamos tão atribulados que nós não conseguimos nem ouvir o que Deus está falando para nós, nem ver o quanto Ele está presente em nossas vidas, o quanto Ele está nos socorrendo em tempos de tribulações, em tempos difíceis. Então entenda isso nesta noite. O Senhor, Ele está contigo. O Senhor, Ele está comigo. E Ele é um Deus de longe, mas também Ele é um Deus de perto. E Ele está ao teu lado, te ajudando, amém? Vamos adorar o Senhor. Tua voz, Senhor, faz Você pode ficar de tremer pé. o deserto. Tua Vamos ficar de pé, voz, vamos Senhor, deixar o nosso coração sensível ecoar sobre as águas, para ouvir a voz do Senhor. as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz da escuridão. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Aleluia. eu prospero. Oh, vai ouvindo o Senhor. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Eu preciso calar
todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, a tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento. Glória a Deus. No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, Você vai prosperar. eu prospero. Aleluia. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Fala, Deus. Fala, Deus. Deixa Ele falar o teu coração. Toca-me com brasas no altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas no altar. Aleluia. Fala, Deus. Sim, alegre, atento ao teu mandar. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Tua voz é segurança no Aleluia. começo, Obrigado, meio Senhor, e fim. por sempre falar conosco, por sempre estar conosco em todo o tempo. Tua voz Aleluia. é tudo. Tua voz é tudo, Senhor. Continua falando conosco. Queremos ouvir a Tua voz todos os dias, Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Que nossos ouvidos estejam sempre atentos a ouvir a voz do Senhor. Vamos continuar adorando ao Senhor. Vim para adorar-te. É para isso que nós estamos aqui. Aleluia. Você veio aqui com este propósito. Então, adora ao Senhor. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver.
vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criastes, por amor pobre se Declare, você veio para adorar a Ele neste lugar, exalta o nome dEle. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos dizer mais uma vez, vim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, Senhor, Pai nosso Senhor, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Aleluia. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor, nós queremos declarar a Ti, Pai, a nossa adoração neste lugar, Senhor. Nós queremos declarar a Ti, Senhor, o nosso coração como oferta de louvor, Pai. Pois não há outro Deus digno, não há outro Deus vivo, pois só o Senhor, aleluia, é Senhor, Pai. Não há outro Senhor que podemos se prostrar e adorar, só o Senhor, Pai. É digno de toda adoração e louvor. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui neste lugar para exaltar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Senhor. Aleluia. Ministério de Louvor, Eclésia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.
Agora eu vou estar convidando o diácono Carlos, que ele vai estar trazendo a palavra do Senhor aqui para todos nós. Quem tiver ouvido, que ouça aquilo que o Senhor tem para nos falar nesta noite. Amém? Glória a Deus. A graça e a paz. Amém, meus irmãos. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que bom estarmos na presença de Deus nesta noite. Deus já está falando ao nosso coração, desde o começo do culto, né? Deus tem falado aos nossos corações e estamos alegres nesta noite, né? Porque venhamos aqui para adorá-lo, para receber do Senhor, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido, né, de nós. Texto que fala de Nicodemos, né, aquele fariseu que teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhes: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessários vos é nascer de novo. Toda a igreja pode dizer comigo essa parte B do versículo 7. Necessários vos é nascer de novo. Amém? Senhor nosso Deus, nosso eterno e glorioso Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor. Obrigado por este dia que o Senhor nos concedeu, Pai, porque foi o Senhor que o fez, Pai. Por isso estamos alegres, Senhor, neste dia. Recebe a nossa gratidão, o nosso louvor nesta noite, Pai. Deus, vem falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor, Deus, venha usar meus lábios, Senhor. Que o Teu Santo Espírito, Deus, venha falar a cada coração nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo, Deus. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, esse texto que nós acabamos de ler, ele conta a história de um homem, né? Um judeu, né? Um judeu religioso, fariseu, né? Que conhecia a palavra de Deus. A palavra diz que ele era mestre em Israel, né? Conhecedor das Escrituras. E ele tem um encontro com Jesus. Não sei por que ele teve esse encontro à noite, né? Com Jesus. Porque à noite era mais difícil as pessoas verem como ele era um fariseu, né?
E se as pessoas vissem ele falando com Jesus, podiam falar mal dele, né? Porque ele fazia parte do Sinédrio, ele era um fariseu. E ele vai à noite falar com Jesus, porque ele foi atraído por Jesus Cristo, amém? Nós fomos atraídos por Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um dia Deus nos atraiu a Ele e nós tivemos um encontro com Ele, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente com esse homem, irmão, ele teve um encontro com Jesus, e a palavra do Senhor diz que, ele diz no verso 2 aqui, isso foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos, né? Ele disse, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Ele teve esse entendimento, porque ele via os sinais que Jesus fazia naquele tempo. Ele observava, ele era um fariseu, mas ele observava os sinais que Jesus fazia. E ele via que aquilo ali era de Deus. E ele diz, né? Sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele, né? Ele tinha esse discernimento. Mas Jesus, ele fala uma palavra logo de cara, no versículo 3, Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Amém? Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que, irmãos? Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque o reino de Deus, ele é espiritual. Ele não é um reino carnal. Amém? E Jesus estava falando para ele de coisa espiritual. Ele conhecia as Escrituras, ele conhecia as promessas de Deus, que Deus tinha feito, né? Os profetas, a lei. E tudo caminhava para Jesus. Porque Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé, né? Jesus, como diz lá em Romanos 10:4, que diz, o fim da lei é Cristo, né? E todos aqueles que viviam antes, né, na lei e antes, eles tinham conhecimento que viria um Salvador, né? Que as Escrituras falavam sobre isso, Isaías falou sobre isso, lá em Isaías 53, e as Escrituras, as promessas que Deus fez, era que viria um Salvador, Israel, o rei de Israel, né? E esse rei chegou, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto que nós lemos aqui, nós vamos ler um pouco aqui, a palavra que eu pesquisei aqui um pouco, e diz assim, o requisito essencial para a salvação. Em uma conversa noturna com Nicodemos, o mestre da lei, e um homem de grande moralidade, Jesus vai direto ao ponto, né? Jesus não foi a rodeio com ele. Jesus foi direto ao ponto, porque Jesus conhecia, Jesus nos conhece, irmão. Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe das nossas necessidades, o que precisamos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai direto ao assunto, né? Ele não fala sobre seguir mais regras ou ser uma pessoa melhor, né? Ele não fala disso, de a pessoa ser uma pessoa melhor, mas ele fala de um novo nascimento. Ele diz aqui, pelo contrário, ele apresenta um requisito absoluto e não negociável para a salvação, que chocou aquele líder religioso, né? Nicodemos, ele ficou, quando Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele não entendeu, né? Ele não entendeu aquela palavra, ficou, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Mas Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando do novo nascimento, assim, nascimento que vem do alto de Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E ele fala aqui,
Pelo contrário, ele apresenta um requisito absoluto e não negociável para a salvação que chocou aquele líder religioso. De fato, a verdade sobre o novo nascimento é a porta de entrada para o cristianismo autêntico. Portanto, vamos analisar esta declaração fundamental, né? Quando ele diz aqui que, de fato, a verdade sobre o novo nascimento é a porta de tudo, porque Jesus, ele é a porta. Amém? Tem um texto que fala sobre isso lá em João 10, 9. Nós possamos abrir aí a nossa Bíblia. João 10, versículo 9. Isso vai nos ajudar aí. João 10, versículo 9. Jesus dizendo, ele disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a porta, irmãos. O fim da lei é Cristo. Estava ali o Salvador diante de Nicodemos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele teve essa experiência, essa oportunidade de falar com o Mestre, de falar com aquele que foi prometido há anos e anos. E estava ali de frente a ele, o Salvador do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor Jesus disse para ele, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver uma necessidade universal. Primeiramente, a declaração de Jesus começa com a palavra ninguém. Né? Quando ele diz no versículo 3 ali, quando ele disse, digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Né? A palavra de Deus diz aqui nesse capítulo mesmo, aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Né? Tem o nascimento da carne e tem o nascimento do Espírito. É desse nascimento que Jesus estava falando, o novo nascimento, o nascimento do alto. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa declaração que ele diz, ninguém, é crucial entender o alcance disso. Né? Jesus estava dizendo a um dos homens mais religiosos e respeitados da sua época, que ele, com toda a sua religião, precisava nascer de novo. Todos nós precisávamos nascer de novo. Precisamos nascer de novo. Né? Ele tinha a religiosidade dele, ele conhecia as Escrituras, mas ele vivia numa tradição. Né, irmãos? E isso é muito perigoso. Tradição. Né? Muitas igrejas estão vivendo isso, tradição. Ele conhecia as Escrituras, o texto, a letra, mas ele precisava nascer de novo. Por isso que ele ficou naquele momento ali, bem perturbado. Como, Senhor, pode ser isso? Um homem nascer de novo. E ele pergunta a Jesus, no texto que nós lemos, de João capítulo 3, versículo 4, diz Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus responde, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus fala de ver, e agora Jesus fala de entrar no reino de Deus. Né? E ele diz aqui, da água e do Espírito. Né? Esta água, ela fala de purificação. Né? Nós podemos entender também como o batismo nas águas ali, quando o homem se entrega, né, ao Senhor, ele aceita Jesus Cristo como Senhor da sua vida e ele é batizado ao batismo do arrependimento. Amém? E todos nós precisávamos disso e nós num dia nos arrependemos. Amém? E descemos as águas. Amém? Glória a Deus. Quando simboliza que quando nós descemos as águas, nós morremos no mundo e quando subimos, nós revivemos para Deus. Nós nascemos de novo.
né? E esse batismo já vinha lá de João. João já estava batizando lá, né? E João pregava o arrependimento. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. E as pessoas iam ali e eram batizadas, né? Eram batizadas por João Batista. E João Batista era aquele que preparou o caminho para Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava preparando um caminho para Jesus, o Salvador, que viria, né? E ele dizia: não sou digno nem de desatar as correias da sua sandália, né? Ele falava isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa palavra que nós lemos aqui, que fala, que é crucial, né? Quando ele diz ninguém, entender o alcance disso, é um alcance muito alto. Jesus estava dizendo a um dos homens mais religiosos e respeitados da sua época, que ele, com toda a sua religião, precisava nascer de novo. Sendo assim, esta não é uma necessidade apenas para os grandes pecadores, mas uma condição que universal, é para toda a humanidade, para todos os homens. Jesus veio salvar o que se havia perdido. Jesus veio para toda a humanidade, né? Ele pagou um preço muito alto ali, irmãos, na cruz do Calvário, por mim e por você. Ele entregou a sua vida para nos dar vida. Louvado seja o nome do Senhor. E continuando aqui, sendo assim, não é uma necessidade apenas para os grandes pecadores, mas é uma condição universal. Ela se aplica a todos, independentemente da nossa formação, moralidade ou histórico religioso, né? Como Nicodemos tinha, ele tinha um histórico religioso. Ele conhecia as Escrituras e que ela mostrava para um Cristo que viria, né? Quando a palavra diz que, lá em Romanos 10:4, que o fim da lei é Cristo, ela se cumpriria em Cristo. Amém? A palavra de Deus se cumpriria em Cristo. E Nicodemos tinha que ter esse entendimento. Amém? Uma obra sobrenatural. Em segundo lugar, Jesus descreve o que é necessário: nascer de novo. A expressão grega também pode ser traduzida como nascer do alto, ou nascer de Deus. Amém? Ambas as traduções apontam para a mesma verdade. Esta não é uma obra humana, né, irmão? Não é uma obra humana, é uma obra de Deus. É quando o homem se coloca diante de Deus, o Espírito de Deus vem e entra no seu coração, né? Tem que haver uma aceitação. O homem tem que se entregar de todo o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo faz uma obra maravilhosa na nossa vida, né? E eu queria deixar aqui um versículo que eu me lembrei, né? Que fala lá em Lucas, no capítulo 2, verso 25. Lucas 22. Desculpe, irmãos. Lucas 2, 25. Empolguei um pouco aqui na... A gente está falando aqui do segundo ponto, que é uma obra sobrenatural, né? Quando ele diz aqui, em segundo lugar, Jesus descreve que é necessário nascer de novo. A expressão grega também pode ser traduzida como nascer do alto, né? E muitos, eu falo também dos heróis da fé, né, irmãos, que morreram na esperança de ver esse Cristo Salvador, né? Se a gente for ver lá em Hebreus, fala dos heróis da fé, que eles morreram na esperança, né?
E muitos de Israel, ele tinham essa esperança no seu coração. E esse homem chamado Simeão, e aqui fala também de Ana, que os irmãos já leram essa parte aqui de Lucas. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e temente a Deus. Ele era um israelita. Era um homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. Ele esperava, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês têm esperado no Senhor? Glória a Deus. Esse homem esperava a consolação de Israel. Ele tinha em seu coração de um dia ver. Ele esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. Aleluias, glória a Deus. Ele teve uma revelação de Deus que ele não morreria enquanto ele não visse o Cristo do Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E pelo Espírito, no versículo 27, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para com ele procederem segundo o uso da lei, né? Ele então o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aleluias, glória a Deus. Ali estava o Salvador, irmão do mundo. Aleluias. E Simeão, ele se alegra naquele momento, porque ele vê sendo confirmada aquela revelação que ele teve, dele, que ele não morreria enquanto não visse o Cristo do Senhor. E foi uma maravilha ali naquele momento, porque ele se alegrou em Deus. Senhor, me despede agora. O que é que ele quis dizer? Me leva, pode me levar, Senhor, porque os meus olhos viram a tua salvação. Aleluia. Isso poderia ter acontecido com Nicodemos também, irmãos, porque Nicodemos, ele tinha conhecimento das Escrituras, assim como Simeão conhecia as Escrituras. Era um homem temente a Deus. Mas Nicodemos, ele ficou ali perturbado naquele momento. E Jesus fala para ele, vamos voltar ao texto que nós estávamos lendo. Ele fala no versículo 5 do capítulo 3 de João. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Simeão, ele viu o Salvador ali. Ele viu as promessas se cumprindo na vida dele ali. E ele entrou no reino de Deus. Amém? Ele entrou no reino de Deus. Você entrou no reino de Deus? Glória a Deus. Nós entramos no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Nicodemos, ainda ali perturbado, naquele momento que Jesus falava com ele, Jesus continua falando que nascido de carne é carne. Explicou a ele: você nasceu de sua mãe, você é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. É um novo nascimento, irmãos, que traz você para Jesus, para a salvação. E continuando aqui no texto que nós estávamos lendo, de Simeão, né? Logo após, não é uma reforma de comportamento, uma decisão de virar a página, ou um esforço para ser melhor. Pelo contrário, é uma regeneração divina, uma obra sobrenatural e miraculosa que o Espírito Santo realiza no coração humano. É Deus, irmãos, não é nós. Né? Porque se fosse nós,
nós estávamos perdidos. É Deus que toca no nosso coração. Eu não sei depois, mas Nicodemos, ele foi muito tocado ali naquele momento, né? Ele teve a oportunidade ali de seguir a Jesus, né? De deixar tudo para trás e seguir o Mestre. Mas naquele momento ali ele não seguiu, né? Mas eu creio que logo depois, né, da morte de Jesus, ele tenha se convertido, nascido de novo, porque textos da Bíblia mostram que ele, juntamente com José de Arimateia, fizeram um velório de Jesus, compraram um local para colocar o corpo de Jesus logo após a morte dele, né? E ele viu as maravilhas que Jesus operou ali, ele viu, irmãos. E não é possível de uma pessoa ver aquelas maravilhas ali e não ser tocado, né, no coração. Mas como ele tinha uma tradição, ele era um fariseu, ele tinha responsabilidades, ele tinha muitas coisas, né, que deixavam ele presos naquele negócio, né? E ele tinha medo, eu acho que ele sentia medo. Ele passou por eu acho que uma pressão psicológica naquele momento, né? De estar ali com o Mestre, de saber que Jesus era o Messias prometido, de tomar uma decisão naquele momento. Foi uma luta para ele, né? Foi uma luta. Mas eu creio que logo depois o Espírito Santo fez a obra completa na vida dele. Amém? Em terceiro lugar, finalmente, qual o resultado desse novo nascimento? Jesus afirma que ele nos dá a capacidade de ver e posteriormente entrar no reino de Deus, né? Como o texto fala lá, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Depois de entrar no reino de Deus. E Jesus, ele nos dá essa capacidade, né, de ver. Simeão, ele viu ali o reino de Deus na frente dele. As promessas se cumprindo na vida dele ali. E ele disse a Deus: Senhor, despede teu servo em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Veja que maravilha, irmãos. Nossos olhos, eles não viram Jesus em carne, mas nós somos bem-aventurados porque nós cremos. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pela fé, irmãos, nós cremos. E a palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós cremos no Salvador, nós entregamos nossas vidas a Jesus Cristo. Nós nascemos de novo, nós temos o penhor do Espírito dentro de nós. O Espírito de Deus está em nós, amém? Glória a Deus. E nós andamos pelo Espírito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui, a capacidade de ver e posteriormente entrar no reino de Deus. De fato, sem o novo nascimento, estamos espiritualmente cegos para as realidades de Deus. Por quê? Porque não deixamos o Espírito de Deus fazer a obra em nossas vidas. Nós nos trancamos, muitas vezes as pessoas se trancam. É o Salvador do mundo, irmãos, né? É aquele que entregou a sua vida para nos salvar. Muitas vezes nós pregamos às pessoas esta palavra e a gente não vê sentimento nenhum nos corações. Jesus, ele morreu por mim e por você. Amém? Muitas vezes as pessoas zombam disso, não acreditam, diz que isso é a história da carochinha. Mas um dia um homem se entregou ali na cruz do Calvário para nos salvar, porque nós estávamos perdidos, nós estávamos caminhando para o inferno, mas ele preparou o céu para nós, amém? Aleluia, glória a Deus. O céu ele preparou para nós, irmãos. E hoje nós estamos aqui, alegres, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor,
E continuando, ele diz aqui: esse nascimento espiritual, contudo, nos dá novos olhos para perceber a verdade e uma nova natureza que é compatível com a cidadania celestial. Você agora é cidadão dos céus, amém? Nós somos cidadãos dos céus, irmãos. Nós temos uma pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor, amém? E nós temos esta visão, amém? Você tem esta visão? Que você é nascido de novo, que você é uma nova criatura, que Deus está com você 24 horas no ar, que Deus está do seu lado, que Deus lhe vê. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele te vê, irmão, tu sabia disso? Ele vê todos os teus momentos, tudo que você passa, Ele lhe vê. Eu me lembrei de um texto agora que quando eu estava estudando esse texto, lá de Natanael, quando Felipe seguiu a Jesus e ele encontra seu amigo Natanael e diz a Natanael: nós encontramos o Messias prometido. E Natanael, o Messias, Natanael conhecia as Escrituras. E Felipe falou: Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael começa a rir. De Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Felipe diz: vem ver. Levou ele para ver Jesus, para ter um encontro com Jesus. E quando ele chega àquele encontro com Jesus, Jesus diz: olha aí o verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conhece, irmão, nosso coração. E Natanael pergunta: de onde me conheces? E Jesus disse a ele: antes que Felipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o que Natanael estava fazendo debaixo daquela figueira. Eu não sei se ele estava passando por aflições, por dificuldades, porque muitas vezes nós passamos por aflições e dificuldades, e muitas vezes nós estamos ali clamando a Deus, pedindo misericórdia a Deus. Eu creio que Natanael naquele momento estava ali pedindo a Deus algo, misericórdia. E Jesus disse para ele: eu te vi quando tu estava lá debaixo da figueira. Ninguém sabia disso, irmão, ninguém sabia disso, só Natanael. E quando ele escuta Jesus dizendo: eu te vi debaixo da figueira, ele diz: mestre, tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, Ele te vê, irmão, Ele me vê. Creia nisso. Jesus está olhando para você 24 horas da sua vida. Todos os dias Ele está olhando, está nos observando. Quando você está orando, confie no Senhor. Receba pela fé as promessas de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. E para concluir esta palavra aqui, uma pergunta: você já nasceu de novo? Você já nasceu de novo? Tem essa convicção na sua vida? Que nasceu de novo? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, a mensagem de Jesus a Nicodemos é a mesma para nós hoje. A religião pode mudar hábitos externos, mas somente o novo nascimento, pelo poder do Espírito Santo, pode mudar verdadeiramente o coração. Deus, Ele vê o coração. O homem vê o exterior. Quando Samuel foi escolher ali o rei de Israel, ali da família de Jessé, Samuel, ele olhou o exterior. Ele viu aqueles jovens, todos aqueles jovens ali na frente, e ele vê o primeiro, um homem grande, um jovem grande, forte. Ele diz: é esse.
Aí Deus disse para ele, não é esse. Você vê o exterior, eu vejo o interior. Deus, Ele vê teu coração, meu irmão. Glória a Deus. Deus, Ele sonda o teu coração, meu irmão. Creia nisso. Então, continuemos a buscar o Senhor, continuemos a aprender do Senhor, continuemos a orar, a nos alimentarmos do Senhor todos os dias da nossa vida, porque um dia Ele virá nos buscar, amém? Um dia os céus vão se abrir e nós para sempre estaremos com Ele, amém? Glória a Deus, que Deus nos abençoe nesta noite, que o Espírito Santo de Deus coloque essas palavras no teu coração nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor, que o Senhor nos trouxe nesta noite, Pai. Que teu Santo Espírito, Deus, falou conosco nesta noite, Pai. Que esta palavra, Deus, venha encontrar guarida em nossos corações, Senhor. Que essa semente plantada, Deus, venha gerar, Deus, venha frutificar em nossos corações, Senhor. Muito obrigado, Deus, por esta tão grande salvação, Pai. Deus, muito obrigado, Deus, por termos nossos nomes escritos no livro da vida, Deus. Nós estamos alegres por isso, Pai. Nada nos alegra mais do que a Tua presença, Senhor. Muito obrigado, Deus. Fica conosco nesta noite. Continua conosco, Pai. Leva-nos em paz para os nossos lares. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem realizado e falado aos nossos corações nesta noite. Vamos sair daqui abastecidos com a palavra do Senhor. E nós servimos a um Deus de coisas novas. Amém? Estamos aí prestes a adentrar em um novo ano. E o Senhor, Ele pode fazer tudo novo na minha e na sua vida. Aleluia. Que nós possamos guardar esta palavra em nossos corações. E que, principalmente, nós cada dia possamos buscar santificação e sermos um vaso novo na presença do Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Quero agradecer o diácono Carlos por atender o convite de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E como é bom também sentar para escutar, né? Eu também preciso ouvir a palavra e ser ministrado. E isso é bênção da parte do Senhor. Glória a Deus por isso. Quero avisar os irmãos que os cultos permanecem os mesmos, né? Quinta-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui, culto de doutrina, né? A nossa escola dominical só retornaremos no próximo ano, mas se assim Deus permitir, estaremos aqui novamente com a nossa escola dominical. Amanhã haverá, amanhã você vai estar trabalhando, então amanhã não haverá culto de oração, mas quinta-feira estaremos aqui em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Você também que nos assistiu, foi um prazer tê-lo junto conosco. Vamos orar ao Senhor. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo teu grande amor, pela tua graça, pelo teu perdão, Senhor, pela tua misericórdia, pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa, Deus, para recebermos da tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações, e que nós cada dia sejamos transformados de glória em glória, Senhor, que nós não vivamos mais nos rudimentos passados, mas que nós possamos a cada dia, Senhor, nascer da água e do Espírito, que a cada dia, Senhor, nós possamos ter um encontro pessoal contigo e sermos transformados verdadeiramente, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado pela vida do diácono Carlos e toda a sua família, pela vida do diácono Luciano, Paula, de cada um, Pai, que está aqui neste lugar. Nós só temos te agradecer por tudo, Senhor. Ó Deus, nos dar uma semana abençoada na tua presença. Ó Pai, tu és o Deus de coisas novas. Pai, o novo virá da tua parte, porque o que há de vir virá e não tardará, Senhor. Nós aguardaremos e esperaremos em ti, Senhor, porque o Senhor é a nossa esperança de redenção, a nossa esperança de vida eterna, a nossa esperança aqui, Senhor, a trombeta vai soar e nós, aleluia, ouviremos
ouviremos o Senhor chamar o nosso nome, Senhor. Assim, Pai, como o Senhor ali, aleluia, se encontrou com, aleluia, Natanael, assim como o Senhor se encontrou com Nicodemos, assim como o Senhor se encontrou com tantos homens e mulheres ali, Pai, naquele tempo, ó Senhor, com Simeão, assim, Senhor, nós queremos ter um encontro contigo também nos ares, Pai, ó Senhor, que cada dia nós sejamos transformados por Ti, Senhor, ó Deus, tira aquilo que está velho de dentro de nós, tira aquilo, Senhor, que precisa, aleluia, ser transformado e vivifica, nos faz nascer de novo cada dia, Senhor, a cada manhã, porque as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã em nossas vidas. Obrigado por tudo, leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada na Tua presença, fica conosco, são essas coisas que nós Te pedimos e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém, amém. Deus abençoe toda a igreja. Eu nasci